Gente, a paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui para você, mais um vídeo no canal e dessa vez o vídeo é do nosso devocional GNAP de Gênesis Apocalipse, não é? O nosso devocional que segue, não é? Uma linha de raciocínio de Gênesis Apocalipse de todos os devocionais dessa série no capítulo 1. É um desafio, né? É um desafio grande fazer todos os devocionais de Gênesis Apocalipse somente nos capítulos 1 de cada livro. Então a gente já tem uma playlist ali que já está montada, que nós já temos Gênesis, Êxodo e Levítico. Então, obviamente, se você é bom de Bíblia, você sabe que o devocional de hoje vai estar falando de Números. E logicamente, né, quando você for abrir a sua Bíblia, você vai abrir em Números capítulo 1. Mas antes, o que você vai fazer? Você vai se inscrever nesse canal se você não faz parte desse canal e você vai ativar o sininho para obter todas as notificações. Não temos só devocionais aqui, temos outros blocos aqui no canal, temos indicação de livro, temos resenha de algumas coisas que a gente vê, que a gente acha útil para trazer como indicação, para trazer como opinião também. E vamos ter aí em breve estudos bíblicos para edificação da vida de cada um que for assistir esse vídeo, não é? Ou esse canal. E você não pode esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, por quê? Porque através do seu like a gente vai ganhando mais força, você vai abençoando o canal com o seu like e através do like mais vidas são alcançadas, mais vidas são abençoadas e mais o nosso canal, que no caso é meu e o seu, vai sendo abençoado. Então abençoa, deixa o seu like, ativa o sino e se inscreva. E se você gostar da palavra no final do vídeo, você pode compartilhar também. Estamos aqui com o nosso café, estamos aqui com o nosso devocional e eu vou estar utilizando essa Bíblia aqui, bem simples, a Bíblia Almeida atualizada. Nossa, tá velho, né? Olha o corte, como é que tá velho o corte dessa Bíblia aqui, já tá bem passadinho, né? Mas nós vamos utilizar essa Bíblia, não é? Vamos utilizar essa Bíblia. Portanto, você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 1, que nós vamos tirar algumas pequenas lições nesse devocional, né? Nesse devocional curtinho. Números, capítulo de número 1, eu vou ler aqui do verso 1 ao 3. Verso 1 ao 3. Vai estar escrito assim: No primeiro ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Olha só que interessante isso aqui, não é? O livro de Números. Bom, inicialmente a gente tem esse nome aqui, né? Números, que provavelmente se deriva aí da tradução, o que nós temos aqui como esse nome desse livro, provavelmente se deriva da tradução da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, que é referente, né, quando está esse título aqui de Números, é referente muito provavelmente às questões dos recenseamentos que vão acontecer aqui nesse livro. Vão acontecer pelo menos 2 recenseamentos, um no capítulo 1, no qual nós já estamos lendo, e o outro vai ser lá no capítulo 26, por causa de um propósito, né? Por causa de uma situação que acontece em Israel e que há uma necessidade de ter um novo recenseamento. Portanto, a gente tem essa tradução indicando isso e temos outra tradução, que é a tradução do hebraico, que significa no deserto, no qual o título não seria Números propriamente, mas seria no hebraico Bamidbar, que é no deserto na sua tradução. E por que isso? Por que no hebraico tem essa tradução no deserto? Primeiro, porque quer indicar ali o contexto do livro de Números. Não somente o contexto no que está acontecendo no livro de Números, mas faz um apanhado, né, de Êxodo
até o momento em que Números está acontecendo a história e vai trazendo um pano de fundo do povo de Israel nesses livros. E se tratando de Números, o termo no deserto também quer transmitir que toda a jornada de Números vai se passar no deserto, o que de certa forma é um problema, porque não era um propósito de Deus, a gente vai ver nesse devocional, não era um propósito de Deus que esse povo estivesse tanto tempo no deserto como o livro de Números vai nos apresentar. Portanto, nós temos aqui essa tradução do hebraico, no deserto, que também, segundo comentaristas de Números, segundo alguns exegetas, eles também vão indicar que este nome Bamidbar vai significar também, não somente no deserto, mas condução de um rebanho, né? É um termo que está ligado a uma condução de um rebanho. E quando isso é aplicado também nesse livro, significa que Deus está conduzindo o seu povo no deserto. O que vai nos trazer diversas aplicações aqui, que eu tenho que ser breve, para não ficar grande esse devocional. Mas vai trazendo diversas aplicações. A primeira aplicação é da fidelidade, da garantia de Deus. Não é porque Deus permitiu o seu povo ir para o deserto que ele vai deixar abandonado, desamparado. Pelo contrário, o povo, além de estar protegido, está sendo conduzido. Então você já pode pegar essa palavra para a sua vida, para a sua aplicação diária. Se você se sente no deserto e compreende que esse deserto foi Deus que te levou para lá, você não pode mais deixar as preocupações do deserto tomarem conta do seu coração, pensando que você está desamparado e perdido, porque você, além de estar seguro, está sendo conduzido por Deus, porque Deus conduz o seu povo não somente na bênção, mas principalmente no deserto, porque o deserto vai ter os seus propósitos, e a gente vai ver isso. Contudo, a aplicação não se detém apenas na questão de Deus estar conduzindo o seu povo no deserto de forma que tirou do Egito e levou para o Sinai. Mas havia agora uma nova condução de Deus. Deus, ele estava panoramicamente aqui separando a condução de Israel em duas etapas. A primeira etapa era a etapa de libertação. Tirar Israel do Egito e levar para o Sinai, libertando do Egito, trazendo o povo para constituir aquele povo como uma nação, colocando leis, capacitando, preparando para ir para a segunda etapa, que era a etapa que está para acontecer em Números. É a etapa de conduzir o povo do deserto para a terra prometida. Então, o propósito de Deus não era fazer o povo ficar dando voltas no deserto e ter uma vida inteira no deserto, mas era uma condução de duas etapas. E a segunda etapa já estava sendo colocada aqui já no começo do capítulo 1. Deus queria conduzir o seu povo para um novo tempo. Condução de Deus no deserto para um novo tempo. Deus queria fazer isso. E talvez Deus queira fazer isso na sua vida e no povo atualmente. Conduzir o povo num deserto para um tempo novo, de conquista, para um tempo de desfrutar da terra prometida, da promessa que Deus estabeleceu, tanto para o seu povo de maneira macro, quanto na individualidade de cada um do seu povo. Deus não vai te levar para o deserto para te conduzir a viver e morrer nesse deserto, mas a ideia de Deus é fazer com que nós venhamos viver pelo menos duas etapas, ser conduzido para um tempo de libertação, de renovo, um tempo de transformação, um tempo de aprendizado, de capacitação, para logo após sermos conduzidos para aquilo que Deus nos prometeu. Porque a condução de Deus também fala muito sobre a sua fidelidade. Deus é fiel. Foi fiel para tirar o povo do Egito, foi fiel para guardar o povo no deserto e agora estava sendo fiel para conduzir o seu povo para o cumprimento da promessa dele. Então, a condução de Deus aqui está sendo pronunciada. E veja bem, aqui nós já temos
uma questão aqui no capítulo 1, no verso 1, que vai dizer, ó, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Percebe que aqui Deus já está falando algo novo para Moisés no deserto do Sinai depois de 2 anos. E quando a gente vai ver Deus falando com Moisés aqui, a gente tem que compreender o seguinte: para a gente compreender a condução de Deus para a terra prometida, ou seja, para nós vivenciarmos a promessa de Deus, nós temos que compreender 2 coisas anteriormente. A primeira coisa que nós temos que compreender é compreender o propósito de Deus no deserto. Nós temos que compreender isso, porque se a gente não compreender o propósito de Deus no deserto, nós não vamos compreender a direção que Ele está dando. Logo, a gente vai ou ficar perdido nas nossas próprias dúvidas e questionamentos, e a gente vai ficar perdido nos questionamentos em relação ao que Deus está fazendo. Então a gente tem que compreender primeiramente o propósito de Deus no deserto. Deus, quando tirou o povo do Egito para o deserto, ele tinha um propósito. Ele poderia ter conduzido pelo caminho mais curto. A gente tem até um devocional falando só sobre isso. Eu vou deixar aqui no card para você conferir, que é lá em Êxodo capítulo 13, onde ele conduz pelo caminho mais longo, né? Ele evita o caminho mais curto e lança o seu povo pelo caminho mais longo. Por quê? Porque o próprio Deus já diz ali, se eles derem de cara com os inimigos filisteus, eles vão retroceder para o Egito. E logicamente, né, não precisava só dar de cara com o inimigo para retroceder para o Egito. Por muito menos, eles já queriam retornar para o Egito, né? Por falta de água, de comida, duvidando, questionando a Deus, não entendendo o propósito de Deus no deserto. Mas Deus, na sua infinita fidelidade, vai trazendo maná, vai trazendo água da rocha e vai trazendo suprimento, vai trazendo segurança e etc. Mas o propósito de Deus para conduzir o povo para o deserto não é para registrar uma série de milagres para que Deus seja enaltecido apenas por isso. Não, não é isso. O propósito de Deus em conduzir o povo para o deserto, logicamente, é glorificar o seu nome, fazer sinais e maravilhas para que o propósito principal seja cumprido. Que o propósito principal era o quê? Deus tinha um plano de salvação para a humanidade. E esse plano de salvação era por meio de um povo no qual ele estava constituindo debaixo de uma promessa que foi feita a Abraão. Então, para isso acontecer, e logicamente essa promessa não começou em Abraão, né? Veio desde o Jardim do Éden, essa promessa de salvação. Mas a gente tem aqui essa formação por meio da aliança abraâmica. E para isso acontecer, ele tinha que limpar o seu povo, preparar o seu povo, capacitar o seu povo, e ali, formando o seu povo, instituir leis, ensinar sobre as leis, manifestar a sua glória para que o povo viesse também ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Por isso que o nome, né, mais atribuído aqui à tenda que é feita por Moisés é tenda da congregação, não é? Quando a gente faz o uso da tradução tabernáculo, quer ficar mais ligado ao que está dentro da tenda, não é? Que é tabernáculo, se traduz com o nome de habitação. Então, é como se dentro dessa tenda da congregação, ou tenda do encontro, Deus habitasse. Porque a ideia dessa tenda é não somente de relação de intimidade com Deus e seu povo, mas uma garantia de que Deus está entre o seu povo, sobre o seu povo, ao redor do seu povo, guardando o seu povo e convivendo com o seu povo. Então você vai ver que são diversos propósitos. Então, aplicando para a nossa vida, nós temos que compreender os propósitos que Deus tem em ter nos conduzido para os desertos da vida. Deus quer nos limpar, quer nos capacitar, quer nos fazer compreender melhor sobre os seus propósitos, as suas leis, os seus princípios, as suas doutrinas, sobre a relação com Ele, termos mais intimidade com Ele e, consequentemente, sermos preparados, capacitados, renovados, transformados e organizados
para partir para uma segunda etapa. Compreendendo o propósito do deserto, a gente compreende o tempo do deserto, que é mais uma coisa que nós temos que compreender dentro dessa linha de raciocínio. Se nós compreendemos o propósito do deserto, nós compreendemos que deserto tem tempo, tem limite, tem data de validade. Então vai chegar um momento em que Deus vai falar, você vai sair dessa para um novo nível, para uma nova etapa. E se a gente não compreender o tempo do deserto, a gente pode perder o time de sair desse deserto, e esse deserto vai se tornando algo que vai fugindo do propósito, porque o propósito do deserto, quando a gente perde o tempo de saída, ele começa a trazer um propósito diferente, não é? É um propósito de juízo, porque a gente está, de certa maneira, cometendo alguma falha para não sair desse deserto. Então, o tempo, compreender o propósito do deserto e o propósito do tempo do deserto. E, consequentemente a isso, nós vamos aprender que temos que compreender a segunda coisa, que é compreender a direção e a organização de Deus a partir do deserto. Deus sempre tem uma direção. E Deus, quando tem uma direção, ele não fica colocando a gente para adivinhar a nossa direção, não é? A direção que temos que tomar. Não é para adivinharmos se temos que ir para a direita, se temos que ir para a esquerda, não é para ficarmos adivinhando o que nós temos que fazer ou deixar de fazer. Deus deixa todas as instruções. Nós podemos conferir isso, por exemplo, lá no capítulo 9 de Números, se eu não me engano é verso 21, deixa eu ver aqui na Bíblia aqui, estou com ela aqui já na mão, 9, 20 e 21, que vai dizer que quando era para o povo ficar, a nuvem pairava sobre o povo e ficava. Quando era para o povo sair, a nuvem se retirava e direcionava. Ou seja, o povo nunca ficava sem direção. E quando nós chegamos no capítulo de número 1 de Números, Deus já está indicando, comece a se preparar porque a nuvem vai se erguer para um novo tempo, para uma nova direção. Compreendendo esses dois fatores, nós vamos agora começar a compreender a lição na qual o capítulo 1 de Números quer nos instruir. Se nós compreendemos o propósito do deserto, o tempo do deserto, a direção do deserto, e compreendemos, após a direção, a organização, logo a gente vai conseguir adquirir, debaixo da direção de Deus, a promessa que foi estabelecida por Ele para a nossa vida e para o povo de Deus. Então a primeira coisa agora, depois dessa compreensão, voltando para o capítulo 1, é o seguinte: Deus tem um novo tempo, mas para um novo tempo, Deus está exigindo algumas coisas. A primeira coisa que é exigida, a gente vai ver aqui no capítulo 1 seguinte, que Deus falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. Primeira coisa que a gente tem que ter sempre para podermos marchar para um novo nível, para um novo momento, para a promessa de Deus, é estar atento ao que Deus fala. Nós temos hoje nas nossas igrejas, no evangelho, entre aspas, atual, pessoas querendo adaptar o seu coração a ouvir Deus à sua maneira. Ou seja, Deus só fala se for de acordo com a expectativa que eu tenho. Se aquilo que está sendo dito está suprindo a minha expectativa, eu julgo que é Deus. Se não está falando, eu julgo que pode ser emoção, pode ser outra coisa, pode ser religiosidade, pode ser legalismo, pode ser o que for. Mas só é Deus se suprir as minhas expectativas. E Deus não é assim que funciona. Ele fala algo. E Deus não estava falando inicialmente que era para se preparar porque estava perto de chegar a promessa. Ele só está falando: se prepare. Ou seja, Deus está falando algo. E o que Deus está exigindo é: presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção nas minhas instruções. E qual é a instrução de Deus após prestar atenção? A instrução de Deus é: se prepare. Preparo, esteja pronto, porque quando Deus está fazendo uma convocação, é sinal de que Ele já está vendo que nós estamos prontos para obedecer essa convocação.
Ou seja, prontos que eu digo, capacitados, né? Aí ele vai dizer o seguinte, ó. Levante um censo na congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Olha isso. Algo que Deus fala que não é possível viver um novo tempo sem esse princípio aqui. Organização. É necessário estar organizado debaixo da direção de Deus para acessar o novo tempo. Deus está pedindo uma organização. Por quê? Porque haveria uma condução para o novo tempo de conquista. Não era um novo tempo de fuga, era um novo tempo de conquista. E Deus estava querendo deixar claro o seguinte: essa conquista vai ser por meio de batalhas. Vai ser por meio de batalha. Só que as batalhas que vocês viveram lá atrás era batalha de fuga, de se defender, de sair correndo. Agora vocês vão viver um novo nível de batalha. É uma batalha que vocês vão atacar, vocês vão para a ofensiva, porque eu vou garantir a vitória. Então vocês vão para conquistar. É um novo tempo de ação, de conquista, mas para conquistar exige estratégia, direcionamento e organização. Gente, muita gente querendo viver coisa extraordinária, desorganizado, vivendo no improviso, vivendo sem planejamento, vivendo sem ouvir as orientações e direção de Deus. Sem direção, sem orientação, sem estratégia e sem planejamento organizado, é ruína. Você vai ver que lá na frente, quando Josué entra na Terra Prometida, que ele vai começar a adentrar para a Terra Prometida, que ele vai dar de cara com Jericó. Ele tem uma guerra para travar, mas essa guerra teve uma direção e uma estratégia que, humanamente falando, ia na contramão de tudo. Dar volta em Jericó e no último dia dar 7 voltas com os tambores, dar um grito. Olha, que coisa louca, mas tinha toda uma direção, toda uma estratégia e devia ser feito de forma organizada, porque as voltas que deveriam ser dadas, deveriam ser dadas em silêncio. Não poderia falar, só poderia falar na hora do grito, na última volta do último dia. Organização. Agora um povo desorganizado ia se atrapalhar, um ia querer passar na frente do outro, um ia querer tocar numa hora, o outro ia querer tocar na outra, um não ia querer gritar porque não gosta de gritar, o outro ia querer gritar mais alto que o outro, fazer disputa. Não funciona desorganização para um tempo de conquista. O ensino que Deus está trazendo é: ouça aquilo que eu estou dizendo. Há uma direção, há uma estratégia, mas é necessário se organizar. E dentro da organização, qual é a outra lição que nós tiramos? Verso 3. Da idade de 20 anos para cima, todos capazes de ir à guerra. Olha isso. É se organizar com gente capacitada. É lógico, você vai estar às vezes dentro de um cenário que você não tem ninguém que vai estar capacitado. Então o que Deus vai fazer? Ele não vai te levar para um tempo de conquista, mas ele vai te levar para um tempo de preparo, para que você ou alguém que esteja contigo seja um instrumento de Deus de capacitação, para que a partir dessa capacitação você faça o levantamento na direção de Deus para poder ir para um tempo de conquista. Quem fez isso, por exemplo? Jesus fez isso, né? Jesus fez isso com os discípulos. Ele foi para o monte, orou, pediu direção a Deus e depois da oração ele selecionou os discípulos. Selecionou, mas ele não foi ainda para um tempo da conquista da igreja. O que ele fez? Ele separou esses 12 e seguiu 3 anos capacitando. Sabemos que um traiu Jesus, saiu, mas tinha outros discípulos que acompanhavam Jesus e que estariam prontos para substituir o traidor. E quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, nós já temos Jesus falando: sereis minhas testemunhas. Ou seja, vão para o tempo de conquista porque vocês já estão prontos. E Jesus só ordenou aqueles que estavam capacitados. Se você quer viver um tempo com Deus, de sair do deserto para um momento de conquista, selecione pessoas que estão no mesmo nível
que você ou níveis maiores na comunhão com Deus. Pessoas que têm ferramentas espirituais, pessoas que oram, que buscam, pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que sabem lidar com batalhas espirituais, pessoas que sabem lidar com situações físicas com sabedoria, com discernimento, pessoas que são capazes de entrar num desafio e não te abandonar no desafio e sair triunfante com você no desafio. Aí você pode pensar, mas eu não conheço ninguém nesse nível. Não se preocupe, Deus vai colocar pessoas com capacitação da parte dele para poder te ajudar ou juntamente com você seguir para uma terra de conquista. Enquanto isso, você vai se colocando no lugar desses que estão sendo selecionados por Deus no recenseamento. Vai se capacitando, vai aprimorando a sua ferramenta, vai se colocando na capacitação de estar pronto para ir para a guerra. Ou seja, não é só para a guerra de sair por aí expulsando demônios. Não é só isso. Mas estamos dizendo capacitação para você também lutar as suas guerras e sair vitorioso das suas guerras. Até porque se as suas guerras você abandona, provavelmente você vai abandonar muito mais as guerras que Deus tem aí, né, disponíveis para o seu povo conquistar. Então, se a gente não lutar a nossa guerra, a gente não vai lutar a guerra de Deus. Agora, devemos estar capacitados para lutar as nossas guerras, as guerras de Deus, né? Ou seja, quando fala guerras de Deus, é aquilo que Deus está colocando no caminho do seu povo, da sua igreja, para conquistar. Porque quando Deus está indicando, vá, conquiste, Ele está dizendo, está garantido, a vitória é certa. Porque Deus não coloca ninguém em furada nem em cilada. Então, para a gente caminhar aqui, para não ficar muito grande, para a gente ir para o final, a gente tem o seguinte, que essa instrução é feita e são selecionados homens capazes de ir para a guerra. Só que tem um problema. O problema a gente encontra lá no capítulo de número 13. Por quê? No capítulo de número 13, eles estão de frente para a terra prometida. E o capítulo do 1 ao 10 é uma narrativa de 50 dias. Então, quando a gente está no capítulo 1, significa que o povo de Israel está 2 anos no deserto, mas estão apenas a 50, 60 dias da sua promessa. Pensa nisso aqui. De repente você está no deserto falando, eu vou desistir, eu vou abandonar tudo, não dá mais para mim, estou muito tempo nesse deserto, e de repente você nem sabe, mas você está a 50 dias da tua promessa. E se você desistir, quando você chegar no grande dia e Deus revelar, olha, você estava 50 dias da tua promessa, você vai se lamentar profundamente. O povo de Israel estava a 50 dias da sua promessa, mas não bastava isso. Eles chegaram no capítulo 13, de frente para a terra prometida, e o que aconteceu? Os espias foram enviados, resumindo, viram os desafios, viram os gigantes, e voltaram dos 12, 10 influenciando o povo, dizendo, não dá, Deus colocou a gente numa furada, é cilada, os gigantes são muitos, muito mais fortes, tem muito mais poder, sabe muito mais de combate do que a gente, vamos voltar para o Egito. E eles duvidam da direção de Deus. Mas por que duvida da direção de Deus? Voltamos para o começo desse devocional, porque eles não compreenderam o propósito do deserto. Se não compreender o propósito do deserto, você vai dar de cara com o desafio da conquista e vai querer retroceder. E Deus já havia garantido, eu estou com vocês. A gente tem um registro aqui muito bonito do capítulo 10, verso 29, que vai dizer o seguinte, disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Né? O sogro de Moisés, no caso, Reuel, né? Aí Obabe era filho de Reuel. Aí diz o seguinte, estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, dai-vo-lo-ei, vem conosco e faremos-te bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Olha só que extraordinário isso. Moisés já estava deixando uma palavra registrada do que Deus ia fazer. Deus vai fazer coisas boas em Israel. Ou seja,
Se Deus prometeu que vai fazer coisa boa, ele não vai lançar o povo para um momento de ruína. Mas a falta de compreensão do propósito no deserto fez com que eles não compreendessem o propósito da conquista. Eles entraram, murmuraram, e essa murmuração fez com que, ao invés de 50 dias de espera para chegar na Terra Prometida, ou seja, a narrativa do capítulo 1 ao 10 é de 50 dias. Aí eles ficaram mais 40 dias observando a Terra Prometida. Então dá um total de 90, 3 meses. Depois de 3 meses, era só entrar e conquistar. Mas aí eles murmuraram, retrocederam, e Deus falou: a cada dia que vocês ficaram observando a Terra e murmuraram, será equivalente a um ano. Ou seja, se eles ficaram 40 dias observando, logo transformou de 3 meses para a conquista em 40 anos de sofrimento, e eles não viveram a promessa. Quem viveu a promessa? O recenseamento do capítulo 26, que foi a nova geração. Então pega essa palavra desse devocional de hoje, do GNAP, número 4, de Números capítulo 1. Compreenda o propósito do deserto, se prepare no deserto e avance para um tempo de conquista. Deixa Deus te capacitar, deixa Deus colocar pessoas capacitadas no seu caminho. Enquanto isso, vai compreendendo o propósito do deserto, e quando você der de cara com a conquista, não duvida do que Deus vai fazer. Não retroceda, vai vir sim o medo do inimigo. Às vezes o inimigo é aparentemente muito forte, vai vir aquele medo, mas você se mantenha firme e lembre da palavra, Vamos resumir isso no que está escrito em Filipenses 1:6, O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar, ou seja, para concluir em nós e através de nós. Recebe essa palavra, porque eu tenho certeza que esse tempo de deserto está passando e Deus está indicando você para um tempo de conquista. Amém? Glória a Deus. E agora você não sai daí rapidinho, porque eu tenho pouquíssimos anúncios mais importantes para você abençoar o canal. Se você quer abençoar esse café aqui que a gente tomou, olha, tô até com um cafezinho aqui, ó, tá aqui. Tá um pouquinho gelado porque eu fiquei falando bastante, mas você pode abençoar esse café da seguinte maneira: você pode abençoar sendo abençoado. E como você abençoa sendo abençoado? Você vai poder adquirir novos conhecimentos para poder estar aí avançando na internet, logicamente, sem nenhum daqueles cursos que prometem coisas mirabolantes e entregam absolutamente nada. Eu já tive acesso a diversos cursos, graças a Deus consegui lucrar em todos os cursos que eu fiz, mas eu reconheço que tem muito curso por aí que é só falácia, e quando você vai aprender, você não aprende nada, você não consegue aplicar aquilo. Mas o curso que nós indicamos é de uma referência aqui no YouTube. É um cara que é referência, já está com uma comunidade gigante, e outra, você pode ver claramente os ganhos desse camarada aqui no canal do YouTube, não no meu canal, mas na plataforma do YouTube. O cara é fera, ele já formou diversas pessoas aí no meio do digital, e você pode fazer parte da comunidade, que nós já estamos aprendendo diversas ferramentas, estamos aqui já desenvolvendo elas na internet para fazer um recurso que pode ser na sua esfera extra, ou pode ser algo fixo de você sair do seu trabalho. E quem sabe aí você tem um talento com o YouTube, com podcast, às vezes você tem um talento com redes sociais, às vezes você tem um talento com tráfego pago, você é bom na parte mecânica, mas você não sabe. Às vezes você tem diversos talentos aí, de repente você é bom com audiolivro, com inteligência artificial, de repente você vai lidar muito bem com as novas ferramentas que estão surgindo, mas você não sabe. Por que você não sabe? Porque você ainda não tem o curso de qualidade que vai abrir a sua mente e vai te indicar as melhores plataformas para ganhar dinheiro. Quer aprender isso? Vai no link da descrição e adquira os cursos que estão no link da descrição. Eu vou deixar uma série de cursos ali que você vai fazer parte dessa comunidade, e nessa comunidade você vai adquirir um recurso aí extraordinário para a glória de Deus. Vou deixar bem destacado ali. E o último recado, não menos importante, você também pode adquirir o planner bíblico
de leitura de Gênesis e Apocalipse, focado para as mulheres agora, mulherada aí. O Planner Bíblico do Fundamentadas na Palavra é um Planner Bíblico que já está dando diversos testemunhos, um grupo poderoso, abençoado, mas o grupo é só para quem quiser participar dessa comunidade. Quem não quiser participar não tem problema. Mas todo mundo que adquire o Planner participa da comunidade, porque é um Planner muito bem feito, muito bem estruturado, tem dado muito resultado, animado as mulheres para a palavra, e as mulheres estão fazendo parte da comunidade desse Planner. Então, se você quer adquirir esse Planner, clica no link que está na descrição, vai estar lá, Planner Bíblico 2025. Ah, mas a gente já está em março. O que eu faço? Não tem problema, você vai poder adquirir e vai conseguir acompanhar todo a leitura bíblica, caso você queira também entrar e fazer parte da comunidade. Como você faz? Você manda uma mensagem lá no Instagram do Fundamentadas na Palavra, vou deixar aqui o Instagram do Fundamentadas, ou deixa um comentário aqui nesse vídeo que a gente vai responder você e te dar todas as instruções. Bênção pura sem mistura. Então adquira o Planner Bíblico, os cursos do digital aqui para você alavancar como a gente está alavancando, e você continua nos acompanhando para estarmos juntos desfrutando da palavra de Deus. Grande abraço, Deus te abençoe. Não perde os vídeos do canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo devocional. Grande abraço, que Deus te abençoe. A paz de Cristo. Amém.